Aí, meus amigos e minhas amigas do canal de Pepe Severo, onde eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar e dar o seu like de positivo. Hoje eu trago muitas informações, inclusive o anúncio de uma concorrência que o Brasil está promovendo para Elon Musk. Ele que se prepare. A primeira-dama já disse que não tem medo dele, mas ele deve estar apavorado com as decisões tomadas pelo Brasil. Exigências feitas pela diplomacia chinesa, que havia dito que não queria a presença de Janja, a primeira-dama, principalmente nas reuniões fechadas do G20. Mas essas exigências não foram cumpridas. Muitas extravagâncias também, essa sim, mas Janja precisa estar presente, sempre ao lado do presidente, porque ela o apoia, dá opinião e toma, inclusive, decisões. E nós começamos aí mostrando uma situação que se apresenta dessa forma. Inclusive o presidente da China se afastando discretamente do lado da primeira-dama e passando para o lado de quem ele diz que tem essa relação, que é o presidente do Brasil, que é o presidente Lula. Vejam aí. Internacionais, essa multilateralidade tem dado lugar a uma relação bilateral mais intensa, dependendo das nações, e o Brasil faz, então, esse movimento também com a China. Então, tem uma simbologia muito grande nesse encontro de hoje e uma importância comercial enorme para o país, considerando o atual contexto geopolítico, né, Théo Cury? Temos aí, então, quem já esteve no Palácio da Alvorada, eu já tive esse privilégio, acho que você também já teve em alguma ocasião. Mas aí vem a principal notícia, a assinatura de um contrato, e essa intermediada pelo ministro Juscelino, do governo Lula, é aquele que já teve vários escândalos na sua gestão, inclusive aquela notícia dos cavalinhos, ele que intermediou. E vejam só a concorrência que eles anunciam com o Elon Musk. Logo depois eu vou falar alguns detalhes dessa empresa que ainda não tem tecnologia, mas aí está o anúncio por aquela que não se preocupa em dar a notícia nem mantê-los bem informados. É Daniela Lima, é Globo News, sendo Globo News, vejam só, ela dando com muita satisfação esse anúncio em primeira mão. Aliás, o governo Lula assinou um acordo com uma empresa chinesa que é concorrente de ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk. A companhia chama-se SpaceSail e vai poder prestar serviço de internet de alta velocidade, semelhante ao que faz a Starlink do Musk. Agora, embora os termos do acordo sinalizem essa cooperação entre a nossa Telebrás e a empresa chinesa, o negócio ainda não está selado. Mas o memorando prevê um estudo por demanda de internet via satélite em locais onde a infraestrutura ótica não chega. Isso, claro, gente, acontece num momento de, digamos, estremecimento das relações do Musk com a República do Brasil. A gafe da Janja, para usar uma palavra amena, né, que soltou um palavrão, a primeira-dama, ao se referir ao bilionário americano, que já desafiou a República Brasileira por meio do judiciário, se refere a termos pouquíssimo a menos a Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, não é papel do Estado afrontar, responder na mesma moeda a esse tipo de ofensa. Mas essa notícia é uma piada. Isso aí foi alguns dias depois da Janja dizer em rede mundial fake news, Elon Musk, xingar o Elon Musk e ser repreendida pelo presidente Lula em rede nacional e expedindo para o mundo todo. Essas feministas não se manifestaram, nem Daniela Lima e nem as outras, aquelas que protestam com essa atitude. Mas lembrando ainda, agora essa empresa que ainda não tem tecnologia para oferecer,
que diz só daqui a 2 anos, mas isso poderá ser lá em 2030, e ela tem 18 satélites em órbita. A concorrência que ela diz, a Starlink de Elon Musk, tem 7.344 satélites lançados no espaço. Mesmo que esses satélites ficassem somente na Amazônia, nem da Amazônia se conseguiria falar com o mundo todo. Mas alguém da Globo News, um especialista, esclareceu bem o que é o revanchismo tentado por Lula e como ele deve se portar com o comércio internacional. Mas é importante destacar que essa empresa chinesa não tem o nível tecnológico da empresa do Elon Musk. É claro que quando nós tivemos o governo Bolsonaro, havia ali em vários momentos uma hostilidade a produtos chineses por razões ideológicas. Acho importante que o Brasil não vá agora para o outro lado e passe a ter hostilidade a produtos americanos por razões também ideológicas. O Brasil, nesse contexto internacional, nessa quadra da história, tem um desafio enorme, que é manter uma certa equidistância em relação aos Estados Unidos e à China. O presidente Lula não deveria ter mostrado uma predileção pela Kamala Harris, não tem nada a ganhar com isso e pode ter potencialmente a perder. A primeira-dama não deveria ter xingado ali o Elon Musk, não tem nada a ganhar com isso e potencialmente tem a perder. E o Brasil tem sido visto em alguns momentos como um país que está se tornando esfera de influência chinesa, o que não nos interessa. O Brasil deve ter uma ótima relação com a China, é o nosso maior parceiro comercial, é um país com o qual o Brasil tem uma série de sinergias, uma série de situações que devem ser exploradas e podem ser exploradas, mas o Brasil tem que tomar muito cuidado para realmente manter ali uma equidistância. É claro que o desafio com o governo Trump vai ser muito maior, né? O governo Trump sinaliza ali protecionismo, o governo Trump sinaliza ali uma série de pautas que o distanciam do atual governo brasileiro, mas é importante sempre tentar sinalizar para os dois lados, oferecer sinalizações para os chineses, sinalizações para os americanos, para os chineses, para os americanos, porque essa é a tradição brasileira e me parece a maneira que pode levar o Brasil a obter mais vantagens de todos os lados. Quer dizer, essa lógica pendular, onde você está o tempo todo piscando para essas duas potências que estão ali em disputa, uma disputa que o Brasil não vai resolver, que não é problema dele, mas o Brasil tem desafios próprios, particulares, e de desenvolvimento, de crescimento, de combate à pobreza, de combate à desigualdade, e que podem ser mais facilmente enfrentados se você tiver boas relações com os dois, com os Estados Unidos e com a China. Este é um dos assuntos que parece uma piada pronta, mas nós temos mais informações. Durante o G20, se você não sabia, vai saber agora. O presidente Lula e a Janja, primeira-dama, estavam hospedados no hotel Fairmont, em Copacabana. Sabe quanto era a diária do quarto? R$ 5.300. Isso são quase 4 vezes o salário mínimo do trabalhador brasileiro. Lá no G20, também a coisa não saiu como o Brasil gostaria. Representantes europeus se irritaram com a interrupção do assunto para falar da invasão da Ucrânia pela Rússia. E o presidente Lula interrompeu esse assunto e não caiu nada bem. Se você não sabia, o presidente Lula recebeu os ministros do Supremo Gilmar Mendes, o Zanin e o Moraes, logo após aquelas explosões lá no Supremo ou na Praça dos Três Poderes. São notícias que são pouco divulgadas. Agora, nessa operação, primeiramente, o PT já está pedindo o arquivamento do projeto da lei que anistia condenados pelo 8 de janeiro. A Polícia Federal apura se o alvo, chamado Juca, seria o ministro do Supremo Flávio Dino, num plano
de assassinato que foram cumpridos mandados. Primeiro, esse caso é de dedução ou a possibilidade de que viesse a acontecer um atentado. Mas, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, ele é a vítima e é o julgador. Será que alguém será condenado nesse caso? O tenente-coronel Mauro Cid disse que desconhecia esse plano, mas como ele não diz o que querem que seja dito, eles disseram que a delação premiada dele está em risco. Ele poderá ser preso novamente. A Operação Raízes de Cedro, esse aí é que traz os brasileiros ou quem tem intenção de vir para o Brasil, que tem alguma conexão, do Líbano ao Brasil. E ele chegou hoje lá no aeroporto de São Paulo, da base aérea de Guarulhos, em São Paulo, trazendo 204 pessoas, incluindo 3 crianças de colo e mais 4 pets. Mas já foi informado de que esse gasto aos cofres públicos é 3 vezes mais do que se eles viessem em aviões comerciais. Mas aí não dá mídia, não dá ibope e não dá nome ao presidente do Brasil. Então é melhor que vá a equipe da Força Aérea. Os Estados Unidos vetam a resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre o cessar-fogo lá na faixa de Gaza. Sobre essa operação da Polícia Federal que está acontecendo, o ministro Paulo Pimenta, aquele que veio ser ministro extraordinário pela reconstrução do Rio Grande do Sul, que não ajudou em nada e até hoje estamos muito nas promessas dessa ajuda. O governo continua tentando reconstruir o Rio Grande, mas a ajuda do governo federal muito pouco. Mas ele já deu a sua opinião. Ele aponta a participação do governo Jair Bolsonaro no suposto planejamento do golpe de assassinatos. Agora o ex-presidente Jair Bolsonaro é responsável por tudo o que acontece no governo, ainda nos dias de hoje, inclusive as queimadas da Amazônia, a crise econômica, mas as críticas do governo atual. Já passaram muito tempo, mas eles não esquecem e continuam. O que estiver de errado, que a maioria são decisões erradas, são graças à gestão do governo anterior. Mais algumas informações é que nesse 20 de novembro de 2024, nós tivemos pela primeira vez feriado nacional, o Dia da Consciência Negra. Foi assinado o decreto pelo presidente Lula e neste ano, pela primeira vez, tivemos esse feriado. E também homicídios de homens negros por arma de fogo no Brasil são 3 vezes mais frequentes que os de não negros. Quem aponta isso é uma pesquisa. O governo do Texas ofereceu um terreno para ajudar Donald Trump a construir um centro de deportação de imigrantes. Mas ele já disse que ele vai deportar aqueles imigrantes ilegais ou dar a possibilidade daqueles que se tornem legais para cumprir as normas do país, o que nada mais justo do que isso. É o que qualquer governo teria que exigir de pessoas vindo a seu país. E para terminar, um pouco do futebol. Jogando em Salvador, na Bahia, a seleção brasileira empatou com o Uruguai. Foi vaiada e os ingressos custavam em média R$400, algo fora da realidade do brasileiro. Embora a Rede Globo quisesse enaltecer Vini Júnior, ele não desencantou. Rafinha, capitão
e realmente foi o melhor jogador da seleção brasileira, diante da ineficiência técnica, após o seu depoimento dizer que o Brasil jogou uma barbaridade, foi criticado por vários críticos do futebol porque não tem cabimento dizer uma coisa dessa. O Brasil, mais uma vez, jogou muito mal e Dorival Júnior está se despedindo da seleção. Teve um péssimo rendimento. Já nesse 20 de novembro, o Grêmio, tentando fugir do rebaixamento, igualmente o Juventude, tiveram um empate em 2-2. Já o Inter, para se manter lá na frente com os primeiros colocados, nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, às 20 horas, vai enfrentar o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. Essas são algumas das notícias que nós temos a dar a vocês. Mas eu espero que vocês, além de assistirem ao nosso vídeo, que curtam, comentem, deem o seu like de positivo se gostarem, um dislike se não gostarem e principalmente se inscrevam no canal de Pepe Severo. Temos edições diárias e dos mais variados assuntos.